Então vamos para a mensagem. Queria chamar aqui o meu amigo Alisson Pierce. Recebam ele com alegria. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Senhor Jesus, que o teu filho seja uma extensão do teu espírito agora. Usa ele, Pai, com aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Usa todas as expressões corporais, a sua inteligência, suas emoções, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, Pai. Tudo para honrar e glorificar o teu nome e transmitir a tua mensagem nessa noite. Nós te agradecemos por isso, no teu nome. Amém. Amém. Saúde os irmãos, que a graça e paz, amém. Boa noite a todos. É muito precioso estar aqui, falando da palavra do Senhor. E o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração na semana passada. E aconteceu algumas coisas e eu acabei não trazendo essa palavra. E na verdade o Senhor me reforçou algumas coisas e me renovou em algumas coisas a respeito dessa palavra. Então, eu quero trazer para vocês, como eu comentei na semana passada, falar da cidade de Cafarnaum. E é uma cidade que viu milagres. E o Senhor falou para mim assim, traz para o contexto da igreja. Olha para a igreja e fale com a igreja. E a palavra diz assim lá em Mateus 11, aproveitando o gancho do Mateus 11, 23, a palavra diz assim: E tu, Cafarnaum, exalta-te até o céu, será derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Como é forte. Como é forte o peso de você receber a presença, que naquela cidade a presença de Jesus era direta, era considerado como se fosse a casa de Jesus. O privilégio de estar com Jesus, aquela cidade tinha o privilégio. E mesmo assim, aquela cidade não foi transformada. E se a gente olhar para hoje, para o nosso contexto, hoje nós vivemos isso. Hoje Deus continua curando, livrando, sustentando, abrindo portas, dando oportunidades. Mas nós perdemos o essencial, a percepção do Espírito. Nós perdemos a percepção do Espírito. E isso é pesado, irmãos. Isso é pesado. Mas por que nós perdemos a percepção do Espírito? Porque as coisas que acontecem, nós olhamos e dizemos assim, foi o acaso, foi consequência, deu sorte. E o problema de tudo é que Deus não parou de operar. Ele continua fazendo milagres, Ele continua mudando a vida de pessoas. E nós continuamos colocando tudo na sorte.
Cafarnaum viu Jesus e não foi transformada. Então, o contexto de você ver milagres na igreja, o contexto de você ouvir a palavra, o contexto de sentir a presença, que acontecia com aquela cidade, trazendo para os dias de hoje, nós podemos olhar e falar assim: eu estou indo ao culto, eu estou cultuando, eu estou ouvindo a palavra do Senhor, eu estou aprendendo da palavra do Senhor. E até estou reconhecendo milagres. Na semana passada eu falei disso. Eu falei assim, cara, acontecem milagres nas nossas vidas e nós não enxergamos. Deus dá tantas oportunidades, abre tantas portas e nós não enxergamos, porque nós estamos presos no comum. Nós estamos presos naquilo que nós achamos natural. Nós não deixamos a voz do Espírito nos incomodar e ouvir e entender a voz do Espírito. E eu posso falar isso com propriedade. Eu estava ali no fundo, eu senti uma angústia no meu coração, mas uma angústia. E Deus falou assim: você pode levar a melhor palavra, você pode vir na igreja e ouvir a melhor palavra, ter o melhor ensinamento. Muitas das pessoas vão sempre para pedir para libertar Barrabás, porque não entende aquilo que Jesus está fazendo, não entende o que Ele quer fazer. E é forte, irmãos. É forte você ter a presença. É forte você receber o conhecimento. É forte você receber cura, restauração. E você não entender o que está acontecendo, porque você não tem a presença do Espírito. Você não deixa o Espírito falar com você. Você não entende aquilo que o Espírito está falando com você. E se torna pesado. Porque você vê os milagres, não gera transformação. Aquela cidade viu milagres, mas não foi transformada. E muitas vezes nós estamos na igreja, recebendo milagres, e nós não estamos sendo transformados. Lá em Tiago 1:22, a palavra diz assim: tomai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes. Tem que haver transformação, irmãos. Aquilo que sai de cima desse altar tem que gerar transformação. Tem que gerar mudança. Porque o nosso coração, se a gente olhar pelo contexto de você ouvir a palavra, ouvir e ouvir, e não gerar transformação, é sinal que o seu coração é um coração cego. Os seus ouvidos não ouvem, porque não gerou transformação. Não gerou mudança, não gera referência.
E muitas vezes as pessoas olham para você e dizem assim: você realmente mudou? Ele é crente de verdade? E uma atitude, irmãos, falam muito mais do que palavras. Uma reação sua, dependendo da situação, vai dizer o quanto você é crente ou não. Se você teve transformação ou não. Se você foi tocado pelo Espírito ou não. Essa igreja via milagres. E ver os milagres, muitas vezes nós achamos que é sorte. Hoje nós olhamos para situações e achamos que é sorte. Lá no Salmo 103, 2, a palavra diz assim: bendiga minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A sua alma tem que olhar, tem que gritar e lembrar. Porque Deus livra e nós continuamos chamando de sorte. Deus cura, nós começamos a chamar de coincidência. Deus abre porta, nós chamamos de acaso. Deus sustenta. E nós colocamos o sustento do Senhor em nós. Porque eu sou capaz. E é engraçado que quando você fala eu sou capaz, o Senhor diz assim, vai lá e diz, Moisés pergunta, quem eu digo? Ele diz assim, diz que eu sou o que sou. Então sempre quando você estiver falando assim, eu sou capaz, eu sou forte, você está colocando no lugar de Deus, cara. Olha que peso essa palavra é. Eu posso. Você está se colocando no lugar de Deus. É pesado você se colocar no lugar de Deus, irmãos. É pesado. E muitas vezes nós falamos porque achamos tudo natural. Nós normalizamos as coisas de Deus, naturalizamos as coisas de Deus. Nós não estamos enxergando através do Espírito, nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Porque quando o homem deixa de reconhecer Deus nos detalhes, o coração dele começa a endurecer. E um coração duro, irmãos, não gera transformação. A palavra diz assim em Romanos 1:21, porque tendo conhecimento de Deus, e não o glorificaram como Deus, lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos e em seus próprios propósitos, raciocínios e com o coração insensato. Olha que peso, irmão, um coração duro. E muitas vezes, sabe o que acaba acontecendo? Você recebe a ajuda de um irmão tocado por Deus e você não reconhece. Nem o irmão. Você não reconhece nem o que o irmão fez por você. Porque o Espírito Santo falou com ele, vai e ajuda. E você fica com o coração duro.
Quando nós chamamos a providência de Deus de sorte, nós começamos a perder a percepção espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 8, 17, ela diz assim: portanto, não pensem, a minha força é o poder do meu braço, me conseguiram esta riqueza. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele quem lhe dá força para conquistar riquezas. Nós deixamos de reconhecer Deus em tudo, irmãos. Nós arrumamos um emprego, achamos que o emprego foi pela nossa capacidade. Nós arrumamos um cônjuge, um relacionamento, nós começamos a namorar, não colocamos o voto em Deus, nós achamos que é pela nossa beleza e a nossa capacidade. Não foi Deus que preparou. Nós conseguimos trocar de carro, nós não agradecemos a Deus. Nós tivemos um crescimento na empresa, mudando de cargo, alguma coisa, não foi Deus que nos deu. Confiamos só em nós. A falta da presença. O coração duro. Não é sensível à presença. Nós deixamos de ter fé. Porque nós achamos que fé é você ver acontecer. Não. Fé é você crer. Você acreditar. Porque lá em Hebreus 11:1, a palavra diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Nós deixamos a fé morrer, irmãos. Porque nós achamos que temos que ver alguma coisa. Se eu ver, nós nos tornamos verdadeiros Tomés. Temos que ver para crer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Coríntios 5:7 a palavra diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que Pedro fez quando ele saiu daquele barco? Ele olhou para Cristo. Teve fé. E a igreja tem que ser transformada. Porque Deus procura quem? Procura uma igreja madura. Uma igreja cheia de fé. Uma igreja que crê. Uma igreja que não se abala. Hoje qualquer coisa nos abala, irmãos. Nós deixamos qualquer coisa abalar no nosso coração. Nós temos um coração duro para ouvir o Senhor. Mas nós temos um coração que qualquer palavra de um irmão nos abala. Qualquer palavra de um irmão nos tira da posição.
Se nós estivéssemos cheios do Espírito, o irmão poderia falar. Sabe o que nós iríamos fazer? Chamar ele, sentar e conversar. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito, cheios da presença, cheios da vontade do Senhor sobre nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Isso eu me coloco nisso também, irmãos. Nós murmuramos. Nos falta coragem. A palavra que nos falta é coragem. Mas por que coragem? Porque nós não temos coragem de sentar com o irmão e esclarecer. Irmão, você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Eu te fiz alguma coisa? Eu te feri? Eu te machuquei? Se eu fiz isso, eu peço perdão. Mas eu preciso que esclarecer isso. Eu preciso que você abra o seu coração para mim e fale realmente o que eu fiz para você, porque fazendo assim a gente tem um alinhamento. E ainda mais nós temos que perdoá-lo ele 70 vezes. Lembra-se disso. Quantas vezes, Senhor? 70. Você com esse coração duro? 70 vezes mais. Criar, irmãos, nós temos que criar essa linha. Nós temos que voltar no tempo e usar o telefone de linha, onde você tinha que ligar da sua casa. Quando você é ligado da sua casa, você liga da intimidade. Ligado no irmão, que ele vai estar na casa dele, falando por uma linha. Hoje não, hoje é tudo via Wi-Fi. É voltar no tempo, irmãos. Voltar com um coração brando, um coração mudado. Porque quem só enxerga Deus nos milagres, na simplicidade, não enxerga o extraordinário de Deus. Quem espera pouco de Deus não vai ver o grande. Se você não estiver enxergando o que Deus anda fazendo na sua vida, cara, é um milagre todos os dias nós estarmos de pé. Olha a permissão de Deus. Todos os dias Ele sopra o sopro de vida sobre nossas narinas para nós levantarmos. É um milagre. É um milagre. É um milagre você sentar na sua mesa, você ter o que se alimentar. É um milagre você ter o seu pai e a sua mãe junto com você. É um milagre você ter um amigo para estar com você. Olha quantas coisas pequenas. É um milagre você ter uma família. É um milagre você ter uma esposa. É um milagre você ter um filho. E nós normatizamos tudo. Sabe o que acaba acontecendo, irmão? Deus nos dá tudo e a gente acaba reclamando. Deus nos dá uma família que é complicada e a gente reclama dela. Deus nos dá
um carro. Quando tem que fazer manutenção, nós reclamamos dele. Quando chega o começo do ano, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar tantos is que você reclama. Por quê? Porque nós não temos um coração grato. Nós não olhamos com olhar de milagre para tudo que nós temos, para tudo que Deus está fazendo, do jeito que Deus está fazendo. Lá em Lamentações 3, a palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha o peso, irmão. Quanto Ele tem sido generoso conosco. Quanto Ele tem sido bondoso conosco. Existe um preço quando nós acostumamos com a presença de Deus. E muitas vezes nós não enxergamos. Em Cafarnaum, eles se acostumaram com os milagres, com a palavra, com a presença de Jesus. Se nós olharmos para o nosso contexto hoje, nós não temos mais reverência, nós não temos mais gratidão. Nós perdemos a sensibilidade. O coração que se acostuma com a presença de Deus começa a tratar o que é sagrado como comum. É sagrado você vir no culto exaltar o nome dele. É sagrado você orar. É sagrado você ler as Escrituras. É sagrado você fazer um jejum. Só que nós normatizamos tanto, nós nos acostumamos tanto, que nós perdemos esse olhar de enxergar as coisas. Nós perdemos. Aí nós olhamos como sacerdote Eli. Ele e os filhos dele, o que fizeram? Roubavam daquilo que era sagrado, daquilo que era ofertado no altar santo do Senhor. E qual foi a consequência sobre os filhos de Eli? E qual foi a morte de Eli? Existe um peso, um preço caro a ser pago. Quando você trata aquilo que é sagrado de qualquer maneira. Quando você perde a reverência. Quando você perde o amor. Se a gente olhar, Deus continua operando. Deus continua fazendo milagres. Mas somos nós que perdemos a sensibilidade.
culpa é nossa. E o peso vai cair sobre nós. Porque Deus quer uma igreja santa, curada, restaurada, imaculada. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Eu quero trazer uma reflexão a nós. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Qual a qualidade do seu amor por Deus? De que forma você anda servindo a Deus? Qual o desejo verdadeiro de estar com Deus? Que muitas vezes eu falo de estar com Deus, nós pensamos assim, eu vou na igreja. Não. De que forma você está tratando o seu casamento? É estar com Deus. De que forma você tem tratado os seus filhos? É estar com Deus. De que forma você está trabalhando na empresa que você trabalha? É estar com Deus. O que você anda mostrando por onde você passa às pessoas? É estar com Deus. Cara, são pequenas coisas. São pequenos milagres que Deus nos dá todos os dias e nós não estamos enxergando. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de fazer diferença, de ser diferença. E nós não fazemos. Mas nessa noite aqui, agora, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos oportunidade de fazer diferente. Porque lá em Marcos 1, teve 4, Marcos 2, versículo 2, 1, a palavra diz que Jesus fez um milagre no paralítico. E teve 4 amigos que levaram esse paralítico a Jesus. A casa onde Jesus estava. E romperam o telhado, porque agiram com fé, fazendo esforço. Então, quando nós fazemos o esforço de estar na casa do Senhor, de estar com Jesus, o milagre pode acontecer. Só que Jesus primeiramente disse àquele paralítico, para curar ele, primeiramente ele disse, os seus pecados estão perdoados. Quando nós falamos de pecado, irmão, nós falamos do nosso interior, nós falamos do nosso coração. Então nessa noite o Senhor quer curar o coração ferido, mas quer que você peça perdão. Para depois para você para caminhar. Muitas vezes nós não rompemos na vida porque nós temos pecados enrustidos em nosso coração. E nós não colocamos diante de Jesus. A primeira coisa que Jesus curou foi o interior, para depois curar o físico. E se existem feridas
E eu sei que existem feridas, porque muitas vezes são feridas que nós carregamos de pessoas que nos amam. São feridas geradas por pessoas que nos amam, por pessoas que cuidam de nós. E se essas feridas estão impedindo nós de caminharmos, de vivermos e de vermos o milagre, de sermos uma igreja diferente, de ser uma igreja curada, de ser uma igreja restaurada, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de orar porque a presença do Senhor sempre nos acompanha. Se nos falta o discernimento de espírito, que haja discernimento de espírito, para que nós possamos olhar para a situação e ter um coração perdoável, um coração ensinável, um coração moldado, um coração restaurado, para que essas feridas internas possam ser curadas e nós possamos caminhar novamente. Se existe uma paralisia, que essa paralisia seja curada nessa noite. Amém? Quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Jesus, eu quero pedir ao Senhor como um amigo que o Senhor é. Um amigo consolador que o Senhor é. Se existe, Pai, em nós feridas, Pai, que estão impedindo de acessar ao Senhor, que estão impedindo, Senhor, de ter intimidade com o Senhor, que estão impedindo, Pai, de muitas vezes de estar mais próximo, Senhor, de Ti, que nos faz, Pai, ser cegos, ser surdos e ser mudos. Nós pedimos perdão a Ti, Pai, nessa noite. Nos perdoe, Pai, por guardar em nós palavras, sentimentos que nos impeçam, Pai, de caminhar. Nós confessamos a Ti, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Como igreja, Senhor, se nos falta fé, Pai, se nos falta esperança, Senhor, se nos falta desejo e vontade, Pai, nos ajude a estar mais próximo de Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por sermos essas pessoas. Nos perdoe, Pai, por perdermos, Pai, a preciosidade que é estar contigo, de enxergar, Pai, o Senhor, de aprender com o Senhor, de viver, Pai, o sobrenatural com o Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor. Para não me perder em Mas nós queremos declarar nessa noite como igreja, Pai, que nós não vamos fazer igual o Cafarnaum, Senhor, não. Nós vamos ser uma igreja, Pai, que vai reconhecer o Senhor, que vai ter um coração curado e restaurado para estar com o Senhor e para viver o sobrenatural com o Senhor. Quero contemplar é o que eu declaro, Pai, sobre esta casa. É o que eu declaro, Pai, sobre cada um dos meus irmãos aqui presentes. Para não me perder em mim mesmo, para que o Senhor possa, Pai, invadir que eu não nosso coração, mais nada, inundar, Senhor, a nossa alma, nos encher, Pai, da presença do Espírito, para que em tudo, Senhor, nós possamos dar graça e ter um coração grato. Tudo é bem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa olhar nos teus olhos e ver você.
deixe estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas e contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir sua voz. Que eu não vejo